certo? Então, você avalia o paciente, você confirma o diagnóstico e estratifica de acordo com o risco cardiovascular que ele apresenta. Agora você vai ver o tratamento, como você vai poder tratar esse paciente. Então, as metas terapêuticas variam de acordo com os estágios e com o risco cardiovascular que o paciente apresenta. Por isso que é importante estratificá-lo no risco cardiovascular. Pacientes que têm hipertensão estágio 1 e 2, que tenham alto risco cardiovascular, a meta recomendada é abaixo de 130 por 80 mm de mercúrio. Para pacientes que têm hipertensão estágio 1 e 2, tem risco cardiovascular baixo ou moderado, e também pacientes que têm hipertensão estágio 3, a meta é abaixo de 140 por 90. Você pode perguntar, hipertensão estágio 3 por si só já garante um alto risco cardiovascular, por que ela não tem uma meta aqui, 130 por 80? Porque estudos mostraram que abaixar a pressão mais do que, deixar a pressão menor do que 140 por 90 não muda mortalidade, não muda a melhora do tratamento. Então, o valor que foi encontrado melhor para o tratamento de hipertensão estágio 3, por mais que ele seja alto risco cardiovascular, é abaixo de 140 por 90. Aqui são recomendações do início da terapia antihipertensiva. O que se vai fazer? A mudança de estilo de vida, que a gente vai falar daqui a pouquinho quais são essas medidas, elas são feitas ao diagnóstico para todos os estágios de hipertensão e também para situações em que a pressão arterial esteja em um nível quase de hipertensão. Seria aqui, ó, entre 135 e 139 de sistólica e entre 85 e 89 de diastólica. Certo. Essa é a terapia não farmacológica. A terapia farmacológica tem essas propriedades aqui. Pacientes que têm hipertensão e que têm idade e são idosos, ou seja, acima de 60 anos de idade, e que tenham então entre 60 e 79 anos de idade, você só vai começar a terapia farmacológica se a pressão sistólica estiver acima de 140. Pacientes que tenham acima de 80 anos de idade e que têm hipertensão, recomenda-se que inicie terapia farmacológica se pressão sistólica acima de 160. Então é um pouquinho diferente do que o paciente adulto, até porque tem metas um pouco mais brandas, né, de tratamento. Então só vai começar se tiver uma pressão um pouco mais elevada. Aqui, de uma maneira geral, pacientes que estejam em estágio 1 de hipertensão e que tem risco cardiovascular baixo ou moderado, ele não precisa diretamente já ao diagnóstico começar terapia farmacológica. Então, se o paciente ele tem hipertensão estágio 1 e risco cardiovascular baixo, ele pode começar 6 meses iniciais apenas de mudança de estilo de vida, para depois avaliar se há necessidade de incorporar medicação. Pacientes que têm hipertensão estágio 1 e risco cardiovascular moderado, você pode fazer 3 meses isoladamente apenas de mudança de estilo de vida e posteriormente avaliar se há necessidade de colocar medicação. Porém, situações em que o paciente esteja em hipertensão estágio 1 e alto risco cardiovascular, ou que tenha hipertensão estágio 2 ou 3, você precisa começar a terapia farmacológica ao diagnóstico. Então, quais são as medidas que mostraram ser eficazes por estudos clínicos, por evidências clínicas que mostram redução da pressão arterial? Atividade física é essencial, ela tem uma boa melhora na função cardiovascular, sendo que é recomendado você fazer 150 minutos semanais de atividade física, preferencialmente atividade física aeróbica, sendo que você pode ainda combinar com esforços isométricos, mas o que mais reforça, o que mais tem evidência de melhora da hipertensão são atividades físicas aeróbicas de maneira mais constante, então seria em torno de 150 minutos por semana, dividido em 3 a 5 dias. Se o paciente tem sobrepeso ou que tem obesidade, a redução do peso é um fator muito importante. Ela realmente, junto com outras terapias, ela é muito efetiva para redução de pressão arterial. A dieta DASH é uma dieta específica para pacientes que têm hipertensão. Ela foi criada especificamente para pacientes com hipertensão, porque ela mostrou-se ser eficaz para tratamento de hipertensos. Então, o que é essa dieta? Essa dieta ela preconiza uma redução do consumo de carboidratos e principalmente o consumo aumentado de frutas, de verduras, de cereais. Então, essa dieta ela é importante porque
ela mostrou realmente evidências de redução da pressão arterial se feita de forma constante. A redução do consumo de sódio ela é essencial. Sabe-se que a ingestão excessiva de sódio é um dos principais fatores de risco para a hipertensão. Então, a redução do consumo de sódio para valores aceitáveis, que seriam até 2 gramas por dia de sódio, ou até 5 gramas por dia de cloreto de sódio, que seria o sal de cozinha. Tá? Então, 2 gramas de sódio isoladamente, ou 5 gramas por dia, ou 5 gramas de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, por dia. Essa redução do consumo também é bastante importante. E a restrição do consumo de álcool também é importante, porque sabe-se que o consumo exacerbado, prolongado, contínuo de quantidades elevadas de álcool eleva a pressão arterial. Então, pacientes que gerem uma quantidade exacerbada, se reduzirem essa quantidade por valores aceitáveis, seriam cerca aí de até uma taça de vinho, geralmente uma mulher, ou até 2 taças de vinho, um homem por dia, né? Uma ingestão mais leve indica uma boa melhora da pressão arterial. O treino farmacológico. Então, aqui é a escolha da medicação. Pacientes que tenham estágio 1 e que tenham baixo ou médio risco cardiovascular, você pode fazer inicialmente uma monoterapia, apenas uma medicação. E se falha, você associa. Porém, estágio 1, alto risco cardiovascular, ou estágio 2 e 3, você obrigatoriamente precisa fazer associação de 2 ou mais medicamentos. Aqui na tabela tem os antihipertensivos disponíveis no Brasil para tratamento. Então aqui temos os diuréticos, que incluem os diuréticos tiazídicos, incluem os diuréticos de alça, como a furosemida, e incluem os antagonistas da aldosterona, que é a espironolactona. Aqui inibidores adrenérgicos, que seriam os agonistas alfa-2, centrais, que, por exemplo, a clonidina e metildopa, os beta-bloqueadores, temos os alfa-bloqueadores, por exemplo, a prazosina, temos os vasodilatadores diretos, que é a hidralazina, os bloqueadores de canal de cálcio, preferencialmente os não dilipiridínicos, como nodipina, nifedipina, IECA, BRA e o inibidor de beta-arginina, que é o alisquireno. Dentre essas medicações disponíveis, você tem medicações de primeira linha, medicações que mostraram-se evidências de redução da pressão arterial de maneira mais consistente, que seriam esses aqui. Então, essa aqui é o momento de escolha para a monoterapia inicial, que seriam ou o diurético tiazídico, ou o IECA, ou o BRA, ou o bloqueador canal de cálcio. Esses 4 primeiros aqui são os medicamentos de primeira escolha para tratamento de hipertensão. Tá? Sendo que os beta-bloqueadores eles não são considerados de primeira linha, tá? Mas eles podem ser considerados um tratamento inicial em situações específicas, como um paciente que tem insuficiência cardíaca associada, que aí o beta-bloqueador vai agir tanto na insuficiência cardíaca como na hipertensão, ou que tem uma arritmia, por exemplo, uma fibrilação atrial, em que o beta-bloqueador ajuda tanto na arritmia como na hipertensão arterial. Mas aqui esses 4 primeiros aqui são os medicamentos de escolha, são os primeiros, há uma combinação entre eles ao longo do tratamento. Então aqui é uma tabela que a gente usa para ver qual medicação utilizar e as combinações possíveis de tratamento. Então, se o paciente tem menos de 55 anos e ou não for negro, a medicação inicial seria o A, que seria ou o IECA ou o BRA. E se o paciente tiver mais de 55 anos ou for negro, o tratamento de escolha inicial é ou o C, que é o bloqueador canal de cálcio, ou o D, que é o diurético tiazídico. Por que existe essa diferenciação? Porque foi mostrado que bloqueadores de canal de cálcio eles têm um melhor efeito no controle de pressão arterial em pacientes negros e em pacientes idosos. Então, por isso que o IECA tem uma menor ação em negros e em pacientes idosos. Então, por isso que pacientes jovens e que não sejam negros, o IECA ou o BRA é a primeira opção, e pacientes mais idosos ou negros, a primeira opção é o bloqueador canal de cálcio ou mesmo o tiazídico. Uma combinação de 2 fármacos, caso o paciente tenha indicação de associação, você vai fazer o IECA, que geralmente ele é utilizado, o IECA ou o BRA, que eles modificam a doença, eles, por inibirem o sistema renina-angiotensina-aldosterona, eles
têm uma autoindicação, eles têm uma boa ação, tanto em questão de controle de pressão arterial, como na questão de controle da função cardíaca, para tentar diminuir o efeito da pressão arterial que poderia causar uma insuficiência cardíaca posterior. Então, obviamente, recomenda-se que o IECA ou o BRA esteja nessa associação, junto com ou o clorocárbon de cálcio ou o diurético tiazídico. Se o paciente não conseguiu controlar a pressão com 2 medicamentos, faz terapia tripla. Nesse caso, os 3 de primeira linha: o IECA ou o BRA, o clorocárbon de cálcio e o diurético tiazídico. A quarta medicação, assim, em um paciente está tomando pelo menos 3 medicamentos em dosagens máximas e que não esteja controlando a sua pressão, ele é chamado de hipertensão resistente. Então, a pressão não controlada com o uso de pelo menos 3 medicamentos em dosagens máximas toleradas, sendo um deles um diurético. Então, aqui o paciente tomando IECA, tomando clorocárbon de cálcio e tomando diurético tiazídico. Não conseguiu controlar, ele tem hipertensão resistente. E a quarta droga a ser associada em caso de hipertensão resistente é a espironolactona, que é o antagonista da aldosterona. E se ainda, mesmo com essas 4 medicações, não houver controle, você pode associar uma quinta, que a escolha é o beta-bloqueador. Aí sim o beta-bloqueador entra. Aqui algumas situações específicas. Aqui eu só queria citar aqui a hipertensão na gravidez. Na gravidez tem algumas particularidades, como por exemplo a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é uma situação em que há uma presença de hipertensão arterial após a 20ª semana de gestação associada a proteinúria significativa. Porque a eclâmpsia é uma gestante que tenha pré-eclâmpsia e que desenvolva convulsões do tipo grande mal, que são as convulsões tônico-clônicas generalizadas. Então, aí, nesse caso, o tratamento deve ser feito, no caso de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, de acordo com a gravidade clínica da gestante, porque a hipertensão na gravidez, se valores pressóricos muito elevados, tem um risco de maior mortalidade tanto para a gestante como também para o feto. O tratamento medicamentoso é um pouco diferente na gestante do que em paciente não gestante. Então, é recomendado iniciar medicamentoso se pressão arterial acima de 150 por 100, e a terapia oral, se o paciente estiver estável, a primeira opção é a metildopa, que ela mostrou-se segura na gestação e também consegue ter um bom controle da pressão arterial. Outras possibilidades de medicações na gravidez, que mostraram-se seguras na gravidez, é o beta-bloqueador, a hidralazina e o bloqueador de cálcio. Mas geralmente a escolha inicial é a metildopa, sendo que o IECA e o BRA, que aqui, no tratamento de maneira geral, eles eram de primeira linha, eles são contraindicados na gravidez, então não podem ser utilizados. Hipertensão secundária. Sim, é mais rara a hipertensão secundária, a maior parte dos casos, 95% dos casos são hipertensão primária, porém há alguns fatores que levam a suspeita de sua presença, como início da hipertensão em pacientes jovens que não têm histórico familiar ou que têm um baixo risco cardiovascular, então que não têm nenhum justificativas para ter hipertensão arterial. Então, nesse caso, você tem que avaliar se há alguma possibilidade de estar algo no seu organismo causando um aumento da pressão arterial. O início de hipertensão grave em pacientes acima de 55 anos, que também pode indicar alguma complicação, já que o início tardio, pacientes acima de 55 anos, e início já com uma hipertensão já mais resistente, a medicação e que tenha mais difícil controle, também é um indício que talvez tenha alguma coisa que deve estar causando hipertensão e que, se não for avaliada, se não for tratada, você pode fazer o que for, que não vai conseguir controlar direito a pressão. Hipertensão resistente, que é aquela hipertensão em que se usa pelo menos 3 medicamentos em dose máxima e você não consegue controlar, você tem que suspeitar, de acordo com a anamnese, exame físico, com as características clínicas do paciente, e procurar presença de hipertensão secundária. Sopro abdominal, especialmente na questão de doença renovascular, que é uma estenose da artéria renal, causando uma diminuição do fluxo renal e, consequentemente, um estímulo para o estímulo do sistema renina aldosterona, que fica hiperestimulado, causando valores elevados de pressão arterial.
Pior importante da função renal após o uso de Ecolbra, né? Sabe-se que o Ecolbra, eles têm ação renal e eles, nas primeiras semanas de uso eles tendem a causar uma elevação transitória da creatinina, né? Que eles tendem a diminuir um pouco a taxa de filtração glomerular. Porém, se o paciente começou a medicação e teve uma piora importante da taxa de filtração glomerular, teve uma creatinina muito elevada, tem que suspeitar de que alguma coisa esteja errado, ou o paciente esteja uma doença renal crônica, ou o paciente tenha uma doença renal vascular, que aí você acaba dando Ecolbra e diminui ainda mais a isquemia, né, diminui ainda mais o fluxo sanguíneo, né, para o rim. Tem que suspeitar nessa situação. E hipocalemia inexplicável na situação específica de hiperaldosteronismo, uma situação geralmente é um tumor, um adenoma, produtor de aldosterona, que causa um aumento da retenção de sódio e água corporal, né, e consequentemente também vai aumentar a espoliação de potássio e causar hipocalemia. Então aqui são as principais causas de hipertensão secundária, tá? Achados clínicos que levam a uma suspeita de sua presença e a forma de você tentar investigar com exames clínicos, né, com exames complementares. Tá? Então, síndrome da apneia ou hipopneia obstrutiva do sono é a principal causa atualmente, né? Então, se tiver ronco, sonância diurna, síndrome metabólica, tiver no mapa, por exemplo, tiver um descenso fisiológico menor no sono do que o normal, né? Porque esses pacientes na apneia do sono, eles têm um descenso fisiológico menor, né? Eles quase mantêm a pressão meio que a níveis de vigília, eles não baixam durante o sono, tá? Tem que investigar. Hiperaldosteronismo primário, a gente falou da hipocalemia, não é tão comum, mas pode acontecer. Doença renal crônica também é uma forma bastante comum de evolução para, ou tá secundário, ou a hipertensão causa doença renal crônica, ou a doença renal crônica causa hipertensão. Às vezes tem que avaliar a cronologia dessas situações e causas possíveis para tentar identificar. Geralmente elas estão bastante associadas, geralmente concomitantes no mesmo paciente. Doença renal vascular, coartação da aorta, síndrome de Cushing, feocromocitoma, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, acromegalia. Então aqui os principais, eu diria, síndrome da apneia obstrutiva do sono, doença renal parenquimatosa e doença renal vascular, sendo que essas são as três mais prevalentes.